primeiro versículo até o 7º. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que hei de fazer? Diz-me, o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus e lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Hoje é dia dos pais. E hoje eu não vou pregar. Vou conversar um pouquinho com a igreja sobre uma família em crise que nós lemos. Nós lemos sobre uma família em crise. Você já viu alguém em crise? O que faz uma família em crise? Mas por que essa família está em crise? O texto que nós lemos não diz sobre o pai. Fala alguma coisa sobre o pai? Não fala. Mas fala que o pai era um que já tinha morrido. O marido dessa mulher já tinha morrido. Era uma viúva que estava agora numa situação complicada. Por isso, eu quero trabalhar um pouquinho a condição, a situação, o dever do pai em organizar a sua família de modo que quando ele não estiver mais entre os viventes, que a família tenha um direcionamento, uma condição. Esse pai que está aí no texto, que já não mais existe, eu penso em duas questões sobre ele. A primeira que eu quero pensar é que ele era um homem que talvez desorganizado financeiramente. Porque quando ele morre, ele deixa a mulher numa situação complicada. Então, a desorganização financeira às vezes pode provocar um legado não agradável, não bom. Então, esse pai deixa um legado com 2 posições aí para essa família estar agora se direcionando sem esse pai. O primeiro legado que eu penso aqui é que ele foi um homem desorganizado. Mas também não posso pensar apenas que ele foi um homem desorganizado, porque pegou o dinheiro com os agiotas. Porque se essa família já estava numa crise antecipada, às vezes, em dever de olhar para a família, para que aquela família seja sustentada, às vezes um pai de família pode se desorganizar pegando dinheiro com agiota, e aí é um problema. Faça o possível de nunca pegar dinheiro com agiota. Eu quero imaginar que esse pai tenha pego dinheiro com agiotas. Mas eu quero pensar mais uma coisa sobre esse pai que não aparece no texto. É que ele foi
um orientador espiritual. Porque quando ele morre, a família está em crise, mas sabe o que fazer, essa mulher sabe o que fazer para resolver o seu problema, e ela foi em busca da ajuda de Deus. Então, quando estamos em crise, é possível que haja momento que a gente passe por alguma crise, mas a gente precisa saber que tem um Deus que pode multiplicar o seu azeite, aquele pouco que você tem, e fazer com que seja muito. E esse pai, o segundo legado que eu quero pensar nele, é que ele foi um pai instrutor dos filhos, da família, nos caminhos do Senhor. Tem pai que não sabe fazer isso ainda, precisa aprender a fazer. Porque a gente não sabe até quando vai viver e nem até quando tem grana suficiente aí para cuidar da família de uma maneira bondosa, suficiente e agradável. Então esse pai, diz o texto que a mulher já chegou fazendo ali uma conversa com o profeta. Olha, meu marido, o teu servo, ela já dedurou, ela já apelou, ele morreu. E eu não tenho nada em casa. Tu sabe que ele te servia. E agora chegou o credor, eu vou chamar esse credor de agiota. Chegou o credor lá em casa e quer levar meus 2 filhos. Imagina, irmãos, uma mulher que tem apenas um filho, 2 filhos, ou quantos filhos tiver, e o credor chega, não, vou levar para escravo. E você sabe que escravo não tem mais direito a nada. Só tem que, às vezes, conforme o dono do escravo, às vezes pode bater, judiar, torturar. E essa mulher agora olha para os seus 2 filhos e fala, o credor veio buscar meus 2 filhos, eles serão escravos. Mas uma coisa eu aprendi com o meu marido, diz ela lá, que eu estou imaginando aqui, não está no texto, eu estou imaginando. E ela sai correndo e vai ao profeta e busca a ajuda de Deus e fala, olha, chegou o credor e meu marido morreu, mas ele era teu servo. É que Eliseu devia ter uma escola de profetas. Porque Elias, o profeta Elias, era o antecessor dele. E ele deve ter aprendido muito com o profeta Elias. E agora ele devia estar discipulando alguém. E como é bom a gente discipular pessoas. Como é bom a gente saber que as pessoas temem a Deus. E essa mulher agora apela ao profeta. Tu sabes que ele temia a Deus. Falar para o profeta, tu sabes que ele temia a Deus. E ele é simples, o profeta. Ele fala, o que é que você tem em casa? E ela declara, tua serva não tem nada em casa. Apenas uma botija de azeite. Olha, ela tinha. Muitas vezes a gente pensa que a gente já não tem mais nada. Olha, nós precisamos saber que o pouco que nós temos com Deus é muito. Mas muitas vezes a gente não sabe disso. A gente fica aí querendo resolver o problema sozinho. Imagina essa mulher resolvendo o problema dela sozinha, sem procurar a ajuda de Deus. O que será que ia acontecer com ela? Profeta, você tem uma botija de azeite? Então vai. Pede vasilha emprestada para os teus filhos e fecha a porta e passa o azeite de uma vasilha para outra. E ela acreditou. Ela era instruída pelo marido, eu acredito, a temer a Deus. E ela agora, com a orientação do profeta, o homem de Deus, ela sai correndo. Agora, deixa eu imaginar um pouquinho. Eu tenho o direito de imaginar, não tenho o direito de fazer heresia. Mas imaginar eu posso. Ela chega lá, dona Filementa,
empresta uma vasilha vazia. Aí, dona Filomena ia falar assim, vasilha vazia? Se fosse o menos uma vasilha assim. Mas para que você quer uma vasilha vazia? Não, eu estou numa crise terrível e eu fui ao profeta e ele falou para eu pegar a vasilha vazia e pegar um pouquinho de azeite e despejar ali. E ela emprestou a vasilha. Seu Jesuíno, empresta uma vasilha vazia. Seu Jesuíno, para que a senhora quer, dona vasilha vazia? E ela contou a mesma história. E perguntou para o outro. E perguntou para o outro. E eu acredito que a vizinhança ficou tudo sabendo que ela estava numa crise. Pensa numa crise agora que a vizinhança sabe. Que até ali não sabia, não. Podia até imaginar, aquela viúva lá, filha do profeta, deve estar passando por alguma necessidade, mas não falou nada. Então, essa mulher chega nas casas das vizinhanças e pede vasilhas vazias emprestadas. Primeiro, ela tem fé. Ela acreditou na palavra profética. E ela tem lá um pouquinho de azeite. Olha, nós precisamos de ter alguma coisa, nem que seja pouca, mas precisa render. Quando nós confiamos em Deus, aquilo que é pouco se transforma muito. E agora? Está com aquele monte de vasilha vazia dentro de casa. Mas o que o profeta falou? Fecha a porta. E despeja você e os seus filhos. Despeja, 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 despeja. Você sabe o que significa fechar a porta? Ela foi pedir vasilha vazia para a vizinhança. Você sabe como é que o povo é? Curioso, debocha. O povo é maldoso, espião. Bom, ela falou que o profeta... Eu estou imaginando, mas não estou falando heresia. Ela falou para a dona Filomena, e para o seu Jesuíno, e para as outras vizinhanças, que o profeta falou que ia fazer o azeite dela render, aumentar. Sabe o que a dona Filomena ia fazer? Ia chegar lá olhar, ficar olhando na hora que ela estivesse aqui. Por isso, você sabe que quando tem um pessimista junto da gente, as coisas não andam. Quando você pensa num projeto bom e vai contar para alguém, e o cara, isso não dá certo. Para com isso, não, para. Né? Você vai contar um projeto bom. A sua mente, a sua vontade, a sua coragem está lá a 1000. Aí você vai contar para o seu amigo, mas seu amigo é igual um primo que eu tenho, e não vou contar o nome dele, vocês também não conhecem. Você chega perto do meu primo e ele fala, estou com uma dor de barriga, a minha unha está encravada, a minha cabeça está doendo, alguma coisa tem. E um outro amigo que eu tinha lá em Dourados também, que é da igreja, mas eu não vou falar o nome, você tem um projeto bom para o trabalho, para a evangelização, para o reino. Vai conversar com ele e fala assim, vamos fazer isso? Ele, mas não dá certo, não. Desanima. Ele me desanimou uma vez. Não sei se ia dar certo ou não, mas ele me desanimou. Aí toda vez que eu tinha um projeto, eu não falava para ele. Ele era do grupo da UPH, dos homens, mas eu não contava. Eu só contava no grupão, porque o grupão tem voto. Tem gente que gosta de desanimar a gente. O pessimista é um problema. Eu não estou falando da pessoa experiente, que dá um bom conselho. Estou falando do pessimista que atrapalha o seu projeto. E agora, então, essa mulher chega com essas vasilhas vazias e entra na casa e fecha a porta, porque agora nem a dona Filomena, nem o seu Jesuíno ia lá ficar espiando. Eles estão fora. Essa vizinhança não ia atrapalhar o projeto dela com os seus filhos, de acordo
a instrução do profeta. Porque muitas vezes a gente não faz as coisas certas, porque a gente foge da instrução de Deus, foge do projeto de Deus e faz as coisas da nossa maneira, do jeito que nós queremos. E aí não vai dar certo mesmo. Pode dar certo até um certo tempo, mas não continua bom. E agora então, ela fecha. Os curiosos não estão lá para atrapalharem a vida dela. Você já percebeu que às vezes quando você está clicando aquela oração, que você está no auge da oração, o seu WhatsApp, plim, te atrapalha? A porta bate. O cachorro do vizinho late. O galo do vizinho canta. Atrapalha a sua comunhão. Né? E agora tem aqui essa senhora obedecendo a ordem do profeta e mudando a vasilha. E é interessante. E as vasilhas iam enchendo. Uma vasilha enchendo as outras, enchendo as outras, e enchendo as outras, e enchendo as outras, até que não tinha mais vasilhas. E tem azeite ainda aqui. E ela fala para o menino, traz aí uma vasilha. Você acabou. Muitas vezes a gente precisa ter mais fé. Trabalhar a questão para ter mais vasilhas. A gente é uma vasilha no reino. E a gente precisa ser cheio também. O óleo, eu quero trabalhar agora, pensar esse óleo, esse azeite, como o Espírito Santo que está na nossa vida. Que às vezes está pouco, mas ele precisa ser repleto. Enchei-vos do Espírito. Isso é o que Paulo diz. Para encher, a gente precisa esvaziar o que é ruim que está dentro do coração, o que é ruim que está na nossa cabeça, para encher do Espírito de Deus. Mas tem mais uma questão aí nesse texto. As vasilhas estão cheias. O que ela faz? Ela não foi ali fora, no vizinho, no açougue, comprar uma costela, assar, pular com os filhos e se alegrar ali pelas vasilhas cheias. Ela foi saber de Deus o que era que ela podia fazer. E o profeta falou assim, agora então você vende o azeite, paga a sua dívida e vive do resto. Sabe de uma coisa? Muitas vezes quando nós recebemos as bênçãos de Deus, nós fazemos festa para nós, mas não fazemos a festa para Deus. A alegria nossa é tão intensa às vezes quando nós somos abençoados por Deus, que nós não sabemos olhar para Ele e oferecer a gratidão a Ele primeiro. Mas muitas vezes nós vamos no açougue, compramos aquela picanha e vamos comemorar com as delícias do aqui e do agora, mas não vamos ser instruídos pelo profeta. Precisamos aprender, nas bênçãos de Deus, sermos gratos a Ele. A nossa vida é só uma, aqui. E depois que a gente mudar de vida, a gente não vai mais ter tempo de servir a Deus aqui. Só vai servir lá no céu, se a gente serviu aqui. Se a gente serviu aqui, no céu a gente tem direito de servir outra vez, continuar servindo. Se a gente não serviu aqui, terá dificuldade, muita dificuldade de servir no céu, porque não valorizou o reino enquanto viveu aqui. Essa dona, que não fala o nome na Bíblia, ela soube fazer o caminho certo quando ela recebeu a grande bênção de Deus. Ela foi ao profeta e o profeta instruiu. A Bíblia instrui a nossa vida e nós precisamos da instrução da Bíblia para a nossa vida. Então, senhores pais, senhoras mães, senhores filhos, vamos
aprender com a Bíblia a sermos gratos a Deus, a buscarmos a Deus e nos benefícios que Deus nos concede. Final de ano, quando os adolescentes, os jovens passarem de ano, primeira coisa não é ir na churrascaria. Primeira coisa é o joelhinho no chão. Eu te agradeço por essa vitória. E quando nós aprendermos a agradecer as vitórias, e quando nós agradecermos as vitórias que Deus nos concede, aí sim, a gente pode ir lá na churrascaria. Se refazer o físico. Tudo isso para a glória de Deus. Que Deus esteja abençoando a cada um. Vamos orar? Vamos ficar em pé, vamos orar? Pai de amor, Deus dos céus, Tu és o Deus que tem azeite em abundância para o Teu povo que Te serve e que Te busca, ó Deus. Abençoa o Teu povo de uma maneira especial, Senhor, que possa reconhecer que mesmo tendo um pouco, pode aumentar, pode ser aumentado de uma maneira especial, de uma maneira sobrenatural, quando as nossas forças diminuem, quando a nossa condição se abate, Tu és o Deus que refaz. Ó Deus, abençoa o nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade de Te servir, o nosso dia a dia, os nossos afazeres, a nossa boa vontade de fazer aquilo que Te agrada e a nossa boa condição também de olhar para Ti e oferecer a nossa gratidão por aquilo que Tu tens feito para nós. E que o Teu amor eterno, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja convosco, com todo o povo de Deus, hoje e por todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.